Mas antes de começar, eu queria saber, Nicola, que pro pessoal que tá ouvindo a gente, que vai ouvir isso quando for ao ar, eles não sabem que a gente tá gravando isso a 1 da tarde aqui no Brasil, porque o Nicola está na Itália. Mas não só por isso. O Nicola me falou uma coisa que me impressionou, que tem toque de recolher e tem toque de silêncio. É isso mesmo? Exatamente. Mais que toque di recolher. Bom, rapidissimamente, eu moro em praticamente uma aldeia comparado com o Brasil. Nossa! Uma aldeia italiana? Menos de 6.000 habitantes. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, a igreja, a polícia, 4 edifícios. Na frente da igreja tem um grande display, na frente do município um outro display. Um dia sim e um dia também no display da igreja diz: confiamos a alma do Senhor Giovanni a Deus, todo dia. Sabe que me atrapalharam muitos webinars? Todo dia, cada 15 minutos, toca o bendito do sino da igreja. E devido a cada 15 minutos? Devido que cada dia tem quase uma pessoa que morre, então o sino é a luto, é tipo um sino muito, muito triste. Uma vez cada 15 dias, mais ou menos, o display na frente do município diz: damos o bem-vindo a Jéssica, a Mário, quer dizer, criancinha que nasceram. É o entra e sai. É gente que se for. Bom, vamos ao assunto. Eu moro em um prédio. Mas tem mais gente entrando aí na vila ou tem mais gente saindo? Como é que tá essa média? Não, tem mais gente que saindo, obviamente. Eita. Eu tô rindo, mas a gente preocupada, se a Nicola só se segura. Claro. Eu moro em um prédio, são só 3 andares, 3 famílias por andar, então 9 famílias. As paredes aqui são muito finas, então ao meu lado tem um vizinho, ao outro lado tem outro vizinho, aqui em cima tem outro. Moral da história, mesmo também no display do município diz: recomendamos às 10 horas da noite, que para vocês são 5 da tarde, silêncio absoluto. Nossa! Porque a igreja é o síndico da vila, então, é isso? Não, o síndico, a igreja é uma coisa, o síndico é outra. Mas Caramba. O problema é que, devido que a grandíssima... Eu sou um dos mais jovens da cidade, eu estou com 75 anos. Então, obviamente, o pessoal de uma certa idade vai dormir cedo, 8h30, 9 horas da noite, que para vocês são 3h30, 4 da tarde. Então, se eu fizer barulho depois das 10 da noite, para vocês, 5 da tarde, o vizinho não tem dúvida, chama a polícia vem aqui e te faz uma multa por distúrbio à quiete pública, quer dizer, perturbação ao sossego público. Ô, Nicola, então você é o jovem arruaceiro da sua vila, é isso? Exatamente. Que maravilhoso. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Sari Santos. Eu sou Isis Carvalho. Eu sou Nicola Minervini. E vamos aprender sobre a internacionalização. E lembrando que o nosso cupom da lojinha do Comex continua ativo. O cupom é Invoice10 para 10% de desconto nas compras acima de R$80. Você pode comprar uma caneca, comprar aquele pires bonitão de pallet, porta AirPod, é importante guardar, toma cuidado com ele. Se tu quiser fazer umas comprinhas, o link tá na descrição do episódio e em nossas redes sociais, lojinhadocomex.com.br. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Bora começar a falar sobre internacionalização? Exatamente. Começar, pois esse assunto é complexo e aqui não tratamos o comércio exterior de forma rasa.
Tampouco falaremos de forma que pareça coisa de empresa gigante. A gente não tem essa visão aí, não temos esse poder todo, não. Ainda que a maioria das empresas brasileiras são pequenas e médias. Então hoje, a Isis Carvalho, que está de volta aqui com a gente, que já é de casa, a gente vai conversar um pouquinho com ela a respeito do assunto. E finalmente temos uma, se não a maior autoridade sobre o tema. E aqui eu preciso ser um pouquinho... Porque, gente, eu sou amiga dele, vocês não estão entendendo. Eu tenho orgulho de dizer isso. Toda vez que eu recebo uma mensagem no WhatsApp, eu tenho orgulho de dizer, é meu amigo. A gente tem o WhatsApp dele. Tem o WhatsApp dele. Então, pessoal, hoje eu quero fazer a nossa pergunta. Nicola, quem é você na fila da internacionalização? Olá, Sari, tudo bem contigo? Obrigado por essa generosa, fantástica, simpática apresentação. Meu nome é Nicola Minervini, eu estou há mais de 45 anos na área de comércio internacional, sou formador e consultor, e os temas que eu trato é internacionalização da empresa, tema do nosso bate-papo, e implantação de redes de empresas, particularmente um assunto para pequenas e médias empresas. Esse é a minha área. Excelente. Eu nem sei se o senhor Nicola sabe, mas depois da última vez que a gente conversou, eu comecei a fazer um MBA de marketing internacional por sua causa, senhor Nicola. Olha, pra você saber. Tô virando até estudante, parece até que é alguma coisa na vida, né? Então vamos começar do básico, então. O que significa internacionalizar? A gente internacionaliza o quê? A empresa, um produto, a marca, tudo, uma coisa de cada vez? Eu diria internacionalizar, a gente internacionaliza a empresa. Depois, obviamente, tudo é uma consequência, o produto, a marca, mercado, etc. Não confundimos comércio exterior com internacionalização. Comércio exterior é um ramo, é uma parte da internacionalização. Tentando responder concretamente a tua pergunta, por internacionalização, eu entendo quando uma empresa começou a exportar, está conhecendo os mercados, está se posicionando em vários mercados com filiais comerciais, alianças estratégicas, filiais de produção para grandes empresas. Aí, então, a empresa já fica multinacional, a empresa está internacionalizada. Essa é a minha forma de ver internacionalização. Então, definição, internacionalização, eu entendo uma empresa que já chegou ao top de um processo de presença nos mercados internacionais e está concretamente presente através de alianças, filiais, posicionamento válido. É isso. Entendi. Isis, e na prática, é assim que funciona? A empresa primeiro pensa em internacionalizar ou já vai mandando o produto para fora? A minha experiência como profissional de Comex, e de antemão é uma honra estar aqui, né, com o professor e grande mestre Nicola Minervini, o qual tenho um grande apreço. Seus livros são aqui meu guia também. Porém, o que eu vejo aqui na prática, né, no Brasil, eu trabalho com comércio exterior e atendo empresas, né, aqui no Brasil. O que acontece é, primeiro, as pessoas buscam muito encontrar o cliente no exterior, né? E às vezes não se organizam dessa forma de passar por todos os setores da empresa e até explicar para os profissionais como que essa internacionalização deve ser feita. Exato, concordo contigo. Infelizmente, como se diz, na prática a teoria é outra, no sentido que a grande maioria do pessoal diz: eu tenho um produto, quero exportar. Está errado. O fato de você ter um produto não quer dizer que esse produto seja exportável. Pior, não quer dizer que a tua empresa seja exportável. Mas, como você bem falou, no Brasil, nós queremos resultado ontem. Para nós, planejamento, pensar no futuro, é uma coisa aí que não dá. Nós queremos logo resultados. Então, pensando
que o nosso produto seja um produto a nível internacional, exatamente a gente pula todas essas etapas e ou alguém pega uma linha e vai numa feira no exterior, talvez na feira errada, ou no país errado, ou com o produto errado, ou com uma marca errada, ou se tem... Ou seja, pode ser tudo errado. Exatamente. Meu Deus. Eita. Ou não tem um só erro, pode ser vários. Se tem sorte, consegue colocar um produto para cá e para lá, mas, obviamente, seria muito oportuno a gente fazer os passos. Primeiro você tem que se avaliar, depois você tem que se preparar. Quer dizer, não se jogar na exportação sem ter feito a lição de casa. Nos falta muito fazer a lição de casa. Entendi. Eu acredito que isso seja até um imediatismo nacional, né? A empresa já está constituída no Brasil para atender o mercado brasileiro. Vamos vender. Quer vender, não pensa nem em exportar. Vamos vender no exterior. E aí não está preocupado em estar presente em outro país como ele já está presente no Brasil. Tipo, eu já tenho estrutura aqui no Brasil, o exterior que se vire agora aqui comigo. E aí tem essa necessidade de lucrar imediatamente. O foco é no lucro, não na internacionalização, né? Na venda, né? Venda. Tem que vender, né? E aí, né? Como é que fica a tua margem de lucro para crescer, tipo, a longo prazo? Claro. Inclusive, isso é uma das coisas que sempre fica de dúvida, porque é muito comum, principalmente quando a gente está falando de pequenas e médias, a empresa considerar que, tô exportando, sou internacionalizada. Olha só, né? A fachada maravilhosa. Agora eu fecho o câmbio, eu sou internacional. Agora eu fecho o câmbio, agora eu sei qual é a cotação do dólar, eu tô muito internacional. Mas... Eu também fecho o câmbio, eu compro coisa do AliExpress. Somos todos internacionais, né? Mas o que acontece com uma empresa para que ela seja considerada internacionalizada? Quais são as características dela? Bom, na minha opinião, para que uma empresa seja considerada internacionalizada, tem que ter primeiro já um alto nível de qualificação de pessoal, se possível pessoal de várias procedências, de vários países. Isso aumenta muito, abre muito a mente, a cultura exportadora. Você imagina ter um técnico da Índia, um engenheiro dos Estados Unidos, um designer da Itália, o outro, quer dizer, isso é fantástico, esse compartilhamento de experiências várias, isso já é um bom passo para a internacionalização. A. B, você já visitou várias feiras internacionais de tecnologia, então você está já ao tanto, você está atualizado sobre o que é que o mundo está pedindo, e você preparou, qualificou o teu pessoal, os teus recursos, máquinas, tecnologia, design, para que você possa atender o mercado internacional. Eu sei que isso pode parecer perfumaria ou poesia, porque na prática, exatamente, a coisa é vamos tapando o buraco, vamos apagando incêndio. Como muito bem falava o Jonas, eu tenho que faturar. Um dos grandes problemas nossos é que até quando a gente considera a exportação meta de faturamento, não vamos sair desse famoso 1% do comércio mundial que o Brasil mal chega. Porque a gente considera a exportação como meta de faturamento, não como uma alavanca de desenvolvimento de pessoal, de produto, de conhecimento, etc. E isso, veja, isso é uma conversa que levaria dias. Eu, assim, muito rapidissimamente, eu acho que nós precisaríamos, de um lado, a nível governamental, a nível oficial, muito mais treinamento no pessoal. Se fala há décadas de cultura exportadora. Eu, pessoalmente, ainda não vejo muito resultado sobre esse assunto. Dar incentivos, mas não dar incentivo, tirar o IPI, ICM, companhia. Ensinar a pescar, não dar o peixe. Tanto é verdade que o Brasil teve uma tonelada de incentivo no passado, terminaram os incentivos, terminou a exportação. Como nos famosos consórcios de exportação, foram uma tonelada de incentivos, terminaram os incentivos, fecharam os consórcios, entre outros.
É porque a gente está acostumado, isso também, depois fecho, isso também tem prejudicado. Nós somos acostumados, por herança, por história, a um certo paternalismo, A, e B, nós estamos acostumados a ter margem de lucros, eu diria, altas. Tanto é verdade que as grandes empresas multinacionais, muitas delas, a maior margem de lucro elas fazem no Brasil. As filiais brasileiras é que ganham mais, porque no Brasil existem todo esse acerto. Claro que se você vai exportar, tem que fazer sacrifício, tem que viajar, tem que modificar o produto, a companhia te passa vontade quando você no mercado interno, quando não está em crise, você com não muito esforço, você consegue boas margens e tem um mercado, francamente, um mercado imenso. Mas acontece que o mundo é mais imenso do Brasil. A. B, o fato que você exporta, você exportando está fazendo a melhor escola de competitividade, porque você exportando será obrigado a qualificar o pessoal, mudar as máquinas, melhorar o design, melhorar a embalagem, falar outro idioma e companhia. Qual melhor escola do que essa? Claro que o Brasil em si, eu considero uma das melhores escolas de management a nível mundial. Tanto é verdade. A escola da vida, né, Nicola? Exatamente. É aqui onde a gente levantou faz... a mão, ela queria... A Isis levantou a mão, ela queria complementar alguma coisa. Manda aí, Isis. Exato. Acho que a gente precisa mudar um pouco essa cultura que a gente tem aqui no Brasil, que só exportamos ou procuramos o mercado internacional quando a economia nacional não está boa. Porque a gente precisa fazer esse investimento que muitas vezes é a longo prazo, né? E até para os profissionais, né, de comércio exterior, para que eles entendam que isso é uma construção, né? Por exemplo, eu já trabalhei em empresas, né, menores que me contratou enquanto profissional de comércio exterior porque queria somente vender, né? E aí eu expliquei que a gente precisava ter pelo menos uma estrutura, uma estratégia para a gente levar esse produto, e exportar não era só uma alternativa à crise. Exportar tem que ser feito um planejamento. E como eu trabalho, né, eu presto mentorias para profissionais que querem entrar na área de comércio exterior, eu busco mostrar todas essas etapas, né? Que às vezes as pessoas acham que é muito glamuroso essa história de viajar, ir para as feiras fora do Brasil, mas de nada adianta se não houver esse planejamento. Se você não souber minimamente de questões logísticas, de como está, em quanto tempo você entrega o produto, então assim, qual é o horário do silêncio do lugar que você está visitando. Exatamente. E uma empresa preparada, ela tem mais chances de sucesso, né? E ao invés de pegar uma mala e ir para o outro lado do mundo e dizer, vou vender, né? Para se internacionalizar, você precisa cumprir essas etapas. Eu só quero acrescentar que a Isis falou de viagem internacional, que não tem glamour nenhum. Ela mostrou isso no episódio 9 do InvoiceCast, viajantes que fazem comércio no exterior. Tem umas histórias bem engraçadas lá para mostrar que, ó, é legal viajar? Mas não é esse glamour todo que vocês estão achando aí, não. Eu tô pegando trauma de hotel, eu não quero nem falar sobre isso, porque eu tô tendo uns azar com o hotel, onde eu vou, que eu fico imaginando, e olha que eu tô dentro do Brasil, eu já dei azar no hotel até na Colômbia, mas eu tenho um pé frio pro hotel, imagina hotel e com cabeça limpa para você fazer negócios, não é qualquer viagem não, é uma viagem que tem que ser bem preparada, né, Sérgio? Esse conteúdo é super rico, mas quer aprofundar mais ainda? Tem o livro O Exportador. É o livro de cabeceira, a bíblia de quem quer passar por um processo de internacionalização. E ele tá na edição nova dele, isso que é o mais legal. Se você que tá nos ouvindo e quiser mais informações a respeito, tanto na Amazon quanto ter o livro físico, se você é aquele mais old stream e quer ter o seu livro físico em mãos, dá uma olhada aqui no link abaixo. Clica, porque não tem como você falar de exportação sem ter lido esse livro. O link tá na descrição do episódio, tá na descrição também no nosso site, ou se precisar de ajuda, pergunta pra nós aí no privado das redes sociais que a gente manda o link. Mas assim, o Nicola falou que a gente tá acostumado com margem de lucro.
Mas assim, se você não fizer a internacionalização de ter a tua marca reconhecida no país alvo, tu não tem como tu aumentar a tua margem de lucro se você não tem uma marca reconhecida, né? Que, tipo, claro. Meu produto tem qualidade, tá, mas e aí, cadê a marca para eu associar a qualidade? Né? Dando um exemplo bem simples. Porque é isso que acontece muito, né? A gente exporta para vender, para ter o lucro imediatamente, mas o produto vai sem marca, né? Como é que fala? É white label, né? Tipo, vai para tu colocar a tua marca. Anônimo. Ou vulgo anônimo, né? Claro. É, aquela coisa que você vai ser sempre a demanda dos outros. O dólar aumentou. Ui! Sai todo mundo correndo, querendo exportar, desesperado. Dólar caiu. Vamos ficar no Brasil. Aí todo o projeto, todo desenvolvimento de compradores, joga tudo no lixo. Acho que isso já até responde a pergunta aqui de por que internacionalizar é um bom negócio, né? Um deles é você ter uma margem de lucro maior e podemos também falar de diversificação de mercado, né? Que ainda mais nesse momento de crise que a gente está, por causa da pandemia e de todo o problema econômico que está sendo causado pela política do Brasil. Se tu não gostou de ouvir isso, paciência, mas é verdade. Se você tem um mercado externo para te apoiar, fica muito mais fácil de você conseguir evitar uma crise de um mercado, né? Só tem um porém, Jonas, tem um porém. Como já foi falado, nós exportamos atendendo reações passivas, tipo, alguém me manda uma consulta e eu respondo, mas eu não sei se a consulta veio do país certo. É reativo, né? O câmbio tá bom, é reativo. O câmbio tá bom, exportamos. O câmbio não tá bom, não exporto. Tem crise que décadas se falou no Brasil, se fala ainda. Saída para a crise, 2 pontos. Exportação, nada de mais errado. A exportação não é saída para a crise, é antídoto para a crise. O que quer dizer antídoto? Antídoto quer dizer que você deveria ter começado antes da crise e quando chegar a crise você tem um antídoto da exportação. Porque, exemplo prático, você está trabalhando no Brasil, fantástico. O teu produto é mais ou menos, está no mercado médio, você chega a uma crise. Quando você está em crise, você está naquele sufoco que você quer faturar, exatamente o assunto do faturamento. Aí você tenta de exportar, mas provavelmente, a menos que você não faça um produto global, provavelmente você vai ter que fazer alguma modificação técnica, embalagem, certificação, às vezes marca, às vezes, quer dizer, tem que fazer uma série de modificações que talvez a crise acaba e acaba a tua empresa. Um investimento, ou você né? Que vai demorar para ter o retorno. Exatamente. 2, eu acho estranho, eu não sei se ainda existe essa cláusula, quando se falava se fala ainda do Syscomex, Radar e companhia, tem uma cláusula que diz, caso você faça algo que possa desabonar a imagem do país, nós podemos te retirar o tal do radar, a autorização na exportação. Sério? Porque, claro, tinha essa, eu repito, eu li isso anos atrás, não sei se tem ainda. Mas, nunca bati o olho nisso, não. Bom, deve ser bem antigo mesmo. Tem uma cláusula que dizia, caso você faça algo que possa desabonar a imagem do país, você pode ter o registro cassado. Peraí. Ô, Nicola, eu sei que tem na parte da importação, Isis deve lembrar também, tem uma assim que fala que o produto não pode atentar à moral e os bons costumes. Tem uma coisa assim, cara. Tem alguma coisa maluca assim, cara, que tipo, tá lá, mas... né? Te faço um exemplo. Vou fazer o regulamento aduaneiro aqui enquanto isso. Eu tô fazendo a mesma coisa aqui. Você está exportando, ok? Você está exportando, o dólar está igual, não sei agora, 5, alguma coisa, 5,8 por aí. Aí daqui a uma semana tem uma caída da relação câmbio. Aí você acha, bom, agora não me interessa mais exportar. Você, Jonas, do Brasil, você estava me exportando, não sei, móveis, autopeças, farofa, pinga e companhia. Aí você não me... Cara dos Jonas. Você não me exporta mais, porque não te compensa mais a relação câmbio dólar real. Pergunta, como é que eu fico importador? Que eu criei uma rede de vendas para trazer produtos que você me exportava. Como é que eu fico? Eu vou xingar o país, o setor industrial e o Jonas, se foi o Jonas que me exportou. Moral.
você não está fazendo algo que desabone a imagem do país, porque eu vou dizer, não dá para confiar nesse país, porque quando muda o dólar, o pessoal não exporta mais. Está de acordo comigo? Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com várias empresas. Uma empresa brasileira, tantas, uma empresa que exportava móveis para o Canadá, na época do câmbio ótimo. O canadense adorou os móveis brasileiros, móveis rústicos. Aí ele investiu algo de $18 mil, criou uma rede de vendas, repetiu o pedido, não um, mas 2 containers. Quando ele repetiu o pedido, a crise no Brasil tinha terminado. E o nosso exportador, vamos chamá-lo de exportador, falou, não, agora não me interessa mais exportar. O canadense, justamente, falou mal do Brasil, mal do setor de imóveis, mal do João da Silva, e mal de mim, que eu apresentei ele. Sobrou pra ti também, né, cara? Que triste. A Isis, eu achei engraçado que quando o senhor falou isso, a Isis fez uma cara de sofrimento. Isis, isso já aconteceu contigo? Exatamente. Com certeza. Lá na Colômbia, né, estive em uma feira do setor têxtil, a Colômbia Moda, onde eu fui com uma delegação para a gente organizar sobre as próximas feiras, levar empresários, e aí em conversa com a organização da feira, eles falaram claramente que não queriam empresas brasileiras, justamente por isso, porque nas palavras deles, e aí eu tive que traduzir, né, Nicola? E às vezes a gente tem que traduzir isso também, que éramos desorganizados, e tinha essa questão, a gente abria o mercado, mas não sabia se manter nele. Produto extremamente aceito, né? A moda muito bonita, boa qualidade aqui no Brasil, mas nessas questões, né, mais técnicas, a gente não tinha essa organização, e por isso eles não queriam expositores brasileiros. Ai, que coisa mais triste. E aí, imagina você ir até a Colômbia, né, para conversar, para fazer visitas, e aí você escuta, né, isso a partir de experiências que já aconteceram, né, e você vê que realmente essa é a realidade em alguns países, né? Estamos já com uma fama feia aí, então. Foi na Colômbia. Exatamente. Isso é desabonar a imagem do país. Pergunta: no Brasil a gente faz curso para fazer bolo, curso para batizado, curso para noivado, faz curso para tudo e não faz curso para exportar? Vocês estão de acordo comigo que deveria ter muito mais exigência? E tem gente que pergunta ingenuamente, diz: precisa alguma qualificação para exportar? Sim, claro, tem que tirar o radar. Não é isso. O radar é a última coisa que você tem que pensar. Qualificar para exportar quer dizer que você tem que ter, primeiro, atitude, tem que estar informado, tem que ter um produto decente, etc, etc, etc. Então, vocês percebem que se a gente juntar o imediatismo do empresário com a falta de exigência de alguém que deveria ser mais exigente, não é que a gente vai muito longe. Exatamente, é isso que acontece. Que revolta. Desculpa, gente, eu fico revoltada no negócio dele. Tá justificada a revolta. Mas assim, a gente até falou na introdução assim que a gente tem maneira de pensar que exportar, internacionalizar é coisa de empresa grande, porque a pessoa pensa, não, tem que no mínimo encher um container. Isso realmente é só coisa de empresa grande ou dá para ter um bom produto e não se preocupar tanto na escala? Eu insisto sempre em dizer que, bom, primeiro que a exportação, mais que uma questão geográfica, é uma questão de atitude. 1. 2. A exportação, na grande maioria dos casos, mais que uma questão de escala, de dimensões, é uma questão de atitude. Eu conheço grandes empresas que não têm atitude. Por exemplo, a empresa que me contratou no Brasil, me contratou para variar, para sair da crise. Quando a crise acabou, desmanchou o departamento de exportação, por exemplo. Empresa grande. Conheço empresas pequenas que têm produtos bonitos, típicos, etc. Agora,
Porém, gente, como se diz, caindo na real, me parece que no Brasil existem ao redor de 30 mil exportadores, ou pelo menos 30 mil que têm o bendito radar, que estão qualificadas para exportar. Fantástico. Pergunta: quantas dessas 30 mil são pequenas e médias empresas? A. B. Quantas, concretamente, das 30 mil representam 50%, 70% da exportação? Vocês sabem muito bem que eu imagino que as primeiras 200 empresas das 30 mil são responsáveis, dou um chute de 60%, 70% da exportação brasileira. Agora, chegando à tua pergunta, eu sou extremamente favorável à exportação, repito, a exportação é a melhor escola da competitividade. Agora, tem escola e escola. Tem a escola tipo Kinder, a escola universidade, e tem o MBA que está fazendo a nossa amiga Sari Santos. Moral, existe uma escala. Vocês estão de acordo comigo que a Sari Santos não pode fazer o MBA se ela não fez o Kinder, não fez o primário, não fez o secundário, a companhia? Traduzindo em português, na minha opinião, tem muita pequena, média empresa que o pessoal, não digo que ilude, diz, gente, vamos exportar, o teu produto vai estar na prateleira do Carrefour lá em Paris, Roma, Londres, a companhia. A pergunta é, se você tem uma pequena empresa que está, vou chutar, Itapecerica da Serra, por exemplo. Um abraço aos ouvintes de Itapecerica da Serra, seja lá onde for isso. Ou Anhangabatuba, por exemplo. Também muitos ouvintes lá. Tem tantos nomes. Pindamonhangaba. Exatamente, Pindamonhangaba. Agora, será que essa empresa está exportando, não sei, alguém de Pindamonhangaba, pelo menos no estado de São Paulo? Uma empresa média que pega o sul, sudeste, etc. O que eu quero dizer é o seguinte: você, teoricamente, antes de se jogar no oceano, quer dizer, na exportação, tem que aprender a nadar numa piscina e depois num mar assim, circunscrito. Teoricamente, primeiro você tem que adquirir músculos, combustível no mercado interno, quando é possível, e aí você tentar mercados externos. Porque o que acontece, eu tenho visto, empresas que vendem no armarinho da esquina, algumas das empresas participam em feiras internacionais, rodadas de negócios. Pergunta: e por que, em lugar de vender no armarinho da esquina, você não vende numa loja departamental ou até numa boutique, não sei, da Doc Lobo ou da Frei Caneca em São Paulo, por exemplo? Quer dizer, você tem que fazer um degrau. Claro que, por favor, isso não é uma norma, mas normalmente é mais fácil você ficar mais adulto a nível de qualificação no mercado interno para depois você atingir o mercado externo. E depois fecho. E como é que faz a pequena e média empresa? Aí eu volto com o tema que a gente falou com a Sari tempo atrás. Para você exportar, queira ou não queira, não é só ir no Google e encontrar 10 nomes de importadores. Você tem que mudar o produto, mudar a embalagem, fazer barulho na rede. Você precisa de recursos que a pequena empresa não tem. Porém, em empresas, 10, 5, 8, 12, o que for, em conjunto, poderiam ter mais poder contratual, mais poder de fogo para poder exportar. Aí, então, entra no assunto da redes de empresas. Como a gente falava com a Sari, é dificílimo no Brasil falar de redes de empresas, porque nós, latinos, somos individualistas por natureza, desconfiados por vocação, curto-prazista por visão. Pronto. É difícil. A gente abre o olho aqui, é tudo, todo mundo tá alerta. O negócio tá saindo aqui, a Latina já tá desconfiada. Eu acho muito engraçado e é real isso. Em qualquer negócio, né? Impressionante. Então, moral da história, Jonas, pequena empresa, claro, pode exportar, porém, por favor, por degrau.
não vamos jogar empresas que ainda não fizeram uma adição de casa. Assim, pô, pelo menos tu já tem que saber o que é emitir nota fiscal, tu tem que ter uma contabilidade, tu já tem que ter uma transportadora que tá, sei lá, consegue já mandar teu produto no Brasil, pro Brasil inteiro. Tem que ter um mínimo de estrutura e procedimentos para você, pelo menos, já estar pronto para levar tua carga pro porto. Exatamente. Uma dúvida, até pensando na prática mesmo, aí eu vou direcionar essa perguntinha para a Isis, porque é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo me deixa curiosa. A empresa ela precisa necessariamente ter aquele setor de exportação para fazer todo esse processo de internacionalização, ele encabeçar tudo isso para poder exportar, ou não, ou se não precisa, como é que tem que ser feito um investimento, em que investir naquele dia a dia ali da empresa brasileira atual. Isso tá podendo? Que nem entender um pouquinho. Dá para ser terceirizado e chamar a Isis e o Nicola? Aí, ó. Faz um jabá. Nossa! Com certeza! Olha, como eu já passei por várias empresas, né? E em algumas empresas médias, outras menores, né? Na teoria, a gente precisa de um setor, né, para ser bem estruturado para fazer as operações. Só que o que acontece na prática? Às vezes só tem uma pessoa, que no caso foi assim que eu trabalhei em várias empresas. A gente tinha volume de vendas, tinham clientes, mas essa questão, às vezes, que a empresa não quer fazer esse investimento, porque contratar bons profissionais, né, às vezes as pessoas não veem como um investimento, né, e às vezes como uma despesa, porém, você pode exportar sem ter um profissional dentro da empresa. Na minha visão, como profissional, fica mais difícil e demorado o processo, porque eu entendo que as coisas fluem melhor quando os demais profissionais estão envolvidos. Por quê? Por exemplo, trabalhei em uma empresa que eu fazia a exportação, porém os insumos vinham da China. Então, eu fazia essa parte da importação e da exportação. Para fazer a importação, eu tinha que fazer o contato com o pessoal do setor de compras, porque eles iriam me passar o que é que precisa para eu solicitar aqueles produtos para importação. E na parte de exportação, eu fazia também o contato com o pessoal do financeiro, que era também o fechamento do câmbio. Então, entende como é tão necessário ter um profissional, pelo menos um profissional de comércio exterior dentro da empresa, porque ele vai ligar todos esses pontos. E a partir daí, investindo nesse profissional, você consegue montar o setor e estruturar. E você tendo, né, um bom profissional, você vai conseguir ter essa maior lucratividade e também a organização. Porém, muitas empresas começam, né, a exportar ou via trade ou comercial exportadora, porém, para essa questão da internacionalização, fazer o dever de casa, na minha opinião, faz necessário ter o profissional dentro da empresa e esse departamento. Pois isso. Eu fico imaginando que tu passou por o que eu passei também, que eu também trabalhei em setores de comércio exterior, mas era voltado para importação. Mas acho que tinha uma coisa que acontecia que deviam fazer com você também, a aceitação dos outros setores. E lá vem a Isis da exportação querer não sei o quê. E lá vem a Isis perguntar coisa exótica que a gente nunca fez antes aqui. Ah, não, eu não quero cuidar de exportação. Depois eu falo contigo, deixa eu cuidar aqui da parte nacional. É porque, assim, pode até ter o setor, mas tu tem que mudar todos os outros departamentos a entenderem a sua importância e necessidade de dar atenção, né? Senão o negócio não sai, né? Exatamente. E muitas vezes essa questão de explicar aos demais, que está todo mundo ali na correria do dia a dia, que eles não entendem. Vou dar um exemplo rápido. Nessa empresa que eu trabalhei, que eu fazia a importação e a exportação, né? Eu sentei com o pessoal e fui explicar por que eu estava ali demandando tudo isso. E uma das coisas que eu fiz, coloquei um quadro branco grande, coloquei com todas os pedidos que a gente tinha para chegar, qual era o navio, a data e os produtos, para o pessoal do setor de vendas se programar com os clientes deles, que antes não tinha essa junção.
como é que eles vão oferecer os produtos se eles não sabem quando chegam os produtos? Então, é meio essa questão de ensinar e dizer, ó, eu estou aqui demandando isso, mas tem uma importância, tem um porquê disso aí. Cadeia de suprimentos, né, Isis? Exatamente. Exatamente. Ô, Nicola, tu tinha levantado a mãozinha. Queria acrescentar, bom, sem dúvida, começo pelo final, você, Jonas, e a Isis também deixou bem claro. Eu costumo dizer que é mais difícil vender a ideia da exportação na empresa do que vender o produto lá fora, quase sempre. O teu pior concorrente está o teu colega ao lado, da área de compras, da área de produção, da área de vendas, etc. É exatamente como você falou, Jonas, e agora chega esse fulano que quer coisa estranha, coisa rara, e tem que mudar o prazo, tem que mudar a embalagem, quer dizer, na melhor das hipóteses, um gerente de exportação é visto como um turista de luxo pago pela empresa. Na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, é visto como alguém que... Só incomoda. Que incomoda na empresa. Dito isso, por que acontece isso? Porque falta a montante, quando a empresa decide de exportar, e o empresário estiver informado que quer dizer internacionalização do A até o Z, e não pensar que internacionalização quer dizer ganhar dólar, viajar Roma, Londres, Paris e companhia. Então, eu quero exportar, ótimo, vou fazer uma reunião com todo mundo e vou dizer, gente, nós queremos internacionalizar nossa empresa. Você da área de compras talvez tenha que mudar de fornecedor. Você da área técnica tem que inventar um produto diferente. Você da área de produção não pode atrasar porque o navio não espera a gente. Você financeiro tem que aprender a fechar câmbio. Tipo, você que é financeiro tem que exigir condições de pagamento diferentes. Quer dizer, ninguém tem a visão de conjunto. Todo mundo trabalha em igrejinha. Aí, nesse ambiente desinformado, entra um tal de Minervini, um tal de Isis, não é? Aí o pessoal vai em cima dele. Então, eu gastava muito mais tempo em gerenciar conflitos e atritos internamente à empresa do que pensando nos japoneses, coreanos, que eram os meus inimigos. O problema era interno, então. O maior problema é interno. Quando a gente fala de quais são as barreiras, o protecionismo chinês, não, a maior barreira é a empresa mal preparada. Ponto. Dito isso, complementando o que estava dizendo a Isis antes, Isis, concordo plenamente contigo. Nada melhor que na empresa tenha um executivo muito bem qualificado para ele gerenciar o processo da internacionalização. Agora, dependendo do caso, pode acontecer que você imagina, no início, a empresa não tem uma suficiente, vamos chamá-la de matéria-prima, não tem produto suficiente, e talvez antes de exportar tem que mudar a embalagem, mudar o produto, qualificação, homologação e companhia. E o gerente de vendas, o profissional que foi contratado, ele será cobrado por vender coisa que ele não pode vender porque ainda a empresa não está preparada. Então, como é que a gente soluciona? A minha sugestão é, concordo contigo, mas paralelamente, ou em alguns casos, quando uma empresa entra na internacionalização, ela se depara com uma montanha de variáveis. Câmbio, legislação, logística, pagamento, contrato, mercado, concorrente, companhia. Então eu digo, que tal você aprender aos poucos? No sentido, você, empresa, decidiu se internacionalizar, ótimo. Então, em lugar de enfrentar de um golpe só tudo isso, procura resolver o problema técnico e de produção. Faça um produto bonito, uma embalagem apresentável, não atrase, melhore o pessoal, etc, etc. E a exportação pode ser feita, por exemplo, com uma comercial exportadora bem selecionada, ou uma trading, ou um consultor, uma empresa que os americanos chamam Export Management Company, uma empresa de gestão da exportação. Eu, pessoalmente, prefiro essa última
solução. O problema é que no Brasil o empresário não vai querer pagar honorários para o consultor ou para a empresa, vai querer pagar comissão porque ele acha que a empresa se vende, paga, se não vende, amém. Mas depende. Se você vende o iPhone 12, vai vender. Se você vende tricô ou um produto, sei lá, meio desconhecido, até você vender, como é que você vai pagar a luz na tua casa? Você precisa de honorário. Então, fechando. No início, eu sugiro que a empresa se dedique principalmente à parte técnica e de produção e confie a parte de comercialização para uma trading, comercial exportadora, gestão da exportação. Aí ela vai aprendendo. Quando passa um pouquinho de tempo que aprendeu, se a comercial exportadora está exportando para Colômbia, Peru, Equador, por exemplo, a empresa diz, bom, eu vou tentar para Chile, Argentina, Paraguai, por exemplo. Mas ela já nasce aprendida. Não vai aprender dando cabeçada. Essa seria a opinião. Já sabe a logística, a cadeia de suprimentos que a Isis falou, já sabe emitir documento. Eu tive a sorte de fazer em duas ocasiões, eu fiz esse trabalho de gestão da exportação. Então, como é que funcionou? Eu era como, vamos chamar uma palavra meio feia, gerente de aluguel, digamos assim. Eu era o gerente da empresa, a empresa me pagava honorários, não tem que pagar comissão, porque se você pagar comissão, aí o gerente pode ser tentado, para ganhar comissão, de fazer o trabalho não exatamente correto. Moral? Então, eu fiz por 6 meses, tipo 3 dias por semana, eu ia na empresa, tal, acompanhava todo o processo. Depois que a empresa já estava em condições de assumir um gerente de exportação, eu, junto com o dono da empresa, selecionei alguns candidatos, entrou o gerente, eu treinei ele por um mês e a empresa me chamava 3 vezes por ano, dizendo, Minervini, nós fizemos assim, o que você acha? Está errado, está certo, tem que melhorar. Essa, a grandes linhas, é uma forma de reduzir cabeçada. E cabeçada quer dizer erro, quer dizer dólares, quer dizer prejuízo. Então, assim, de uma forma simples, você estruturava o setor de comércio exterior, chamava alguém para tomar conta disso depois, e você era acionado, eventualmente, para consultorias quando era necessário, né? Exatamente. É um projeto com começo, meio e fim, né? Legal isso. Interessante. Exato. O ideal, porém, eu insisto sempre, eu faço um exemplo rapidíssimo. Devido a que todos nós temos agora, nos últimos 2 anos, não, mas a gente tem passado centenas de horas de voo. Então, o piloto, antes de ser piloto, primeiro tem que fazer um tremendo de um curso, e antes de colocar o pé no avião, ele tem que colocar o pé no simulador de voo. Simulador de voo, ele vai se encontrar 3.000 condições diferentes para ele já estar treinado quando isso vai acontecer lá em cima, 10.000 metros. Se isso não fosse suficiente, quando a gente entra no avião, o comandante entrou bem antes do que a gente, porque ele tem um livrinho aí de 80 páginas para fazer o checklist. Gasolina, o ar, pá. Pergunta. Nós fazemos o simulador de voo, nós fazemos um checklist antes de iniciar, ou só a gente vai se registrar no bendito do radar, por exemplo? Enquanto o avião está caindo, a gente resolve, né? Claro. Não existe, Nicola. Não dá nada. Tem bastante chão, bastante ar até o chão ali. Então, temos que fazer a lição de casa. Não tem jeito. Tem que fazer a lição de casa. Essa coisa da lição de casa, acho que o que o pessoal mais tem medo na hora de começar a colocar em prática, e como bem desconfiado que é o latino, né, que a gente sabe, é aquela pergunta prática, né? É caro? É sempre isso que a gente ouve. É caro fazer isso? Eu queria saber bem prático aqui, de entender vocês. É caro, pessoal? Eu tenho uma resposta assim, lapidar. Lapidar. É muito mais barato. Eu não posso te dizer quanto. Se você me dizer, mas quanto custa isso? Quanto é o investimento? Honestamente, eu acho que não tem ninguém
que pode que vai dar essa dizer resposta. para você, com esse produto, com a tua empresa, você vai gastar ou vai investir tanto e vai demorar tanto. É humanamente impossível. O que eu posso dizer é o seguinte: você vai chegar na exportação bem antes, se você estiver informado, se você estiver qualificado. Você vai gastar bem menos se você se formar antes. Está de acordo comigo? Tipo, um exemplo que sempre conto. Eu não sabia que precisava registrar a bendita da marca no Uruguai. Nossa. Teria investido $400 para o registro da marca. Tive que pagar $40.000 para entrar em possesso através da marca que tinha sido pirateada. Puta, né? E mais $40.000 e mais um jantar no hotel Radisson com 2 garrafas de vinho antiquário. Por que 2? Porque uma ele estava lúcido ainda. Então, na metade da segunda, ele já relaxou um pouquinho. Aí eu perguntei, quanto você quer? Que tal $40.000? Que era 10% do material parado no porto. Eu tinha um container de $400.000 parado no porto. Multa por ocupar um espaço público. Multa por atraso no cliente final, que era o Instituto de Energia Elétrica. Multa daqui, multa de lá. Você tem 2 opções. Ou faz um processo contra esse senhor, vamos chamá-lo de senhor generosamente, ou você cobra a marca. Fazer um processo é demorar anos. E como é que fica o container lá parado e a multa do meu cliente? Aí não tem jeito, tem que comprar. Bom, tudo isso é para te dizer. Agora eu sei que uma das primeiríssimas coisas é você fazer a pesquisa para ver se você pode registrar a tua marca, porque lá fora pode ser uma coisa absurda. Tipo, não sei, o meu amigo que queria trazer alarmas com a marca Piranha no Brasil. Mas no Brasil, Piranha não é só o peixe do Amazonas. Então tem que mudar a marca. Pois é. Muito bem. Moral, tem que fazer a primeira pesquisa, depois o registro e depois o monitoramento. Mas isso é uma das centenas de coisas que você precisa fazer. Obviamente, a gente não pode saber tudo. Por isso, então, que estão os consultores. Sim. Estão as instituições, que cada um de nós sabe um pedacinho. Então, se o assunto for logística, não sei, contato Jonas. Se o assunto for comunicação, contato a Sari. Se o assunto for importação, exportação, contato a Isis, etc, etc. O importante para nós é saber criar um network, uma rede, que na hora H a gente sabe qual é a campainha que tem que tocar. E assim, falar que é barato, você falar que é caro, tem muita variável, né? Por exemplo, a preparação da empresa e o produto, né? Tipo, não dá para falar que o mesmo projeto vai ter o mesmo custo para produtos diferentes, né, Isis? Exatamente, e essa questão. Errar em dólares é sempre mais difícil e doloroso. Exatamente. Às vezes, né, as pessoas não querem fazer o investimento em reais, e não sei, Nicola, você já escutou isso, mas às vezes, né, nós consultores ou mentores que a gente explica todo o processo, somos vistos como muito burocráticos, que é muito difícil fazer isso, mas que fazendo todo esse planejamento vai encurtar aí um caminho. E essa questão que foi falada sobre o network, isso é muito importante sobre o comércio exterior, e Jonas já fez, né, várias postagens sobre isso, porque é uma área que a gente depende de vários profissionais, e a gente tem que saber na hora certa qual campanha iremos acionar. Isso. Exatamente. Um recado para a turma, antes de você continuar. Você é especialista em comércio exterior, você não é especialista em comércio exterior. Você é especialista em alguma coisa dentro do comércio exterior. Tu vai precisar de ajuda de muita gente para fazer importações e exportações acontecerem. Pronto, agora deixa a turma alguma parte da turma meio pistola. Isis, continua. Porque é uma área muito ampla, né? Quem é como médico, quem sabe tudo, advogados, dificilmente vai ser bom em alguma coisa. Então, se especialize em algo, né? Esse é um recado que eu dou para os profissionais que estão entrando na área ou que estão aí meio que equilibrando vários pratinhos e dizendo, dou conta de tudo. Procurem se especializar em algo, porque isso aí você terá mais êxito nas
operações, no que você for fazer dentro do comércio exterior, né? E dentro do seu trabalho, porque a gente tem inúmeros profissionais. Para terem ideia, para embarcar uma carga, passamos por vários profissionais, né? A gente tem que fazer esse contato. Então, assim, para estar no comércio exterior, tem que gostar de estudar, se atualizar, conversar com pessoas, né? Entender bem. Não dá para passar ali e dizer, tá, depois eu vejo, ou passar ali, depois eu faço dessa forma, não. Tem que entender realmente. Curtiu o episódio? Chegou até aqui? Então ajuda nós compartilhando, curtindo, comenta nas nossas redes sociais. Tu quer acompanhar o assunto conosco para aprender com maior profundidade? Nós já mencionamos, a gente fala de novo. Adquira o livro O Exportador do nosso querido amigo Nicola Minervini. A gente está colocando um link para você adquirir na Amazon, que tem tanto na versão Kindle, né, Nicole? E tem também na versão física, que eu e a Isis temos já aqui conosco. E olha, se você curte exportação, tu tem que ter essa apostila contigo. É realmente um must-have, como gostam dos americanos e metidos americanos a falar. Sua empresa quer fazer parte desse projeto? Vem trocar uma ideia com a gente. Temos espaço para produzir conteúdo junto. O nosso grupo do Telegram continua. Tem bastante gente lá. A Isis está lá trocando ideias sobre comércio exterior, tirando dúvidas, mandando foto de bicho. A nossa campanha de Conta Sua História no Comex continua firme e forte. Tu tem uma história melhor do que essa do Nicolau resolvendo treta no Uruguai? Conta pra gente lá no formulário no privado. Não queremos nem saber teu nome e que empresas envolvidas, tá bom? Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, pessoal.